Como tudo começou? Qual a origem do mal? Como o mal originou-se no céu, lugar de santa habitação, morada de Deus? Essas e outras perguntas nós responderemos aqui neste vídeo. Mas antes de aprofundarmos, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para que você seja avisado dos novos vídeos. Deus é amor. Sua natureza e sua lei são amor. Assim sempre foi, assim sempre será. O alto e sublime que habita na eternidade, cujos caminhos são eternos, não muda. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Toda manifestação de poder criador é uma expressão de amor infinito. A soberania de Deus compreende a plenitude de bênçãos a todos os seres criados. Diz o salmista: forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base de teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, que diz: andará na luz da tua face, ó Senhor. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça será exaltado, pois tu és a glória da sua força, porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Salmos 89, versos 13 a 18. O soberano do universo não estava só em sua obra criadora. Tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. As Escrituras Sagradas diz, em João 1, verso de 1 a 18, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo é o Verbo, o unigênito de Deus. Ele é um com o eterno Pai, um em natureza, caráter, propósito, o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Sua origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, verso 2. O Filho de Deus declara a respeito de si mesmo: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecido, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Provérbios 8, 22 a 36. O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Os anjos são ministros de Deus, radiantes pela luz que sempre flui de sua presença, e rápidos no voo para executarem sua vontade. Mas o Filho, o ungido de Deus, a expressa imagem de Deus, o resplendor da sua glória, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tem a supremacia sobre todos eles. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, foi o lugar de seu santuário. Cetro de equidade é o cetro de seu reino. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores. Santo, incontaminado, permanecia na presença do grande Criador, e os incessantes raios de glória que cercavam o eterno Deus repousavam sobre ele. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
Ezequiel 28, 14 a 16. Pouco a pouco Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Dizem as Escrituras: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Tu dizias no teu coração: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28, verso 17. Se bem que toda a sua glória proviesse de Deus, este poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. Não contente com sua posição, embora fosse mais honrado do que a horte celestial, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador. E aqui nós temos a primeira aplicação prática. Primeira aplicação prática: a cobiça é o pecado secreto do coração. É subjetivo e não pode ser identificado pelo homem. De todos os 10 mandamentos, este é o único que se mantém incógnito ao alvitre humano. Uma pessoa pode ter uma auréola de santidade sobre a cabeça, mas um coração podre, encharcado pela cobiça. Foi esse 10º mandamento da lei de Deus que levou o apóstolo Paulo à consciência de que era pecador. Os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são objetivos e podem ser vistos e julgados por todos os homens, mas o 10º trata de uma questão de foro íntimo e nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo. A cobiça é o desejo de possuir o alheio. É um pecado de ingratidão, uma vez que o cobiçoso não valoriza o que tem, nem se contenta com o que tem, mas deseja ardentemente o que se não tem e nem se pode ter. O cobiçoso, em vez de se deleitar naquilo que recebeu de Deus, movido pela ganância insaciável, busca ter o que pertence ao próximo. Lembre-se, a cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. A cobiça induz o indivíduo a desejar a casa do próximo. A cobiça induz o indivíduo a desejar o cônjuge do próximo. A cobiça induz o indivíduo a desejar os bens do próximo. Tudo isso é abominação aos olhos de Deus. Se em seu coração há cobiça, peça a Deus que arranque essa mancha. Ele pode purificar-te. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Lúcifer deixou seu lugar na presença imediata do Pai e saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Ele agia em misterioso segredo e durante algum tempo escondeu o seu propósito real sob uma aparência de reverência para com Deus. Começou então a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, os anjos não necessitavam delas, pois eram mais elevados por natureza. Além disso, colocou em dúvida a exaltação do Filho de Deus em pé de igualdade com o Pai, pois isso parecia injusto para Lúcifer. Você reparou que Lúcifer foi de anjo em anjo difamar o nome de Deus? Talvez você já tenha sido alvo de difamação e sabe quão mal isso faz. Esse ato de difamação pode ser chamado de síndrome de Lúcifer. Tem pessoas que carregam essa síndrome, saem falando mal dos outros pelas costas, com um e outro. Na tua frente ele te abraça e diz: estamos juntos, mas por trás finca a faca nas costas, difamando o seu nome para um e para outro. Esse pecado é grandemente repreendido por Deus, e os que tais coisas praticam não verão a glória de Deus. Em Salmos capítulo 15, Deus revela por meio de Davi, o seu escolhido, quem serão os redimidos ao fazer a seguinte indagação: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E então ele responde: o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu próximo. Se você já foi alvo de difamação, perdoe essa pessoa e ore por ela.
Agora, se você é uma pessoa que tem dificuldade em deixar de falar mal da vida alheia, ore a Deus fervorosamente e peça a Ele que te livre desse mal. No conselho celestial, os anjos insistiam com Lúcifer. O Filho de Deus apresentou perante ele a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza imutável, sagrada de sua lei. O próprio Deus estabelecera a ordem do céu, e desviando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador e traria a ruína sobre si mesmo, mas a advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou espírito de resistência. Lúcifer consentiu que prevalecessem seus sentimentos de inveja e se tornou ainda mais obstinado. Aqui nós temos um exemplo de pecado que não pode ser perdoado. Na verdade, o único pecado que não tem perdão é esse. É quando a pessoa não quer arrepender-se. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Ele bate na porta do coração, te avisa todos os dias para sair dos caminhos tortuosos, mas semelhante ao pecado de Lúcifer, o indivíduo também não quer deixar o caminho torto. Esse pecado não tem perdão. É a rejeição e atender à voz do Espírito Santo, mas não porque Deus não quer perdoar, mas porque o indivíduo não quer ser perdoado, não quer mudar de vida. Disputar a supremacia do Filho de Deus, desafiando assim a sabedoria e o amor do Criador, tornara-se o propósito desse príncipe dos anjos. Para tal objetivo estava ele a ponto de aplicar as energias daquela mente superior, e abaixo de Cristo era a primeira dentre os exércitos de Deus. Mas aquele que queria livre as vontades de todos os seres criados, a ninguém deixou desprevenido quanto ao sofisma de Lúcifer, por meio do qual a rebelião iria deflagrar-se. Antes que se iniciasse a grande luta, todos deveriam ter uma apresentação clara a respeito da vontade daquele cuja sabedoria e bondade era uma fonte de toda a sua alegria. Deus permitiu que Satanás levasse avante sua obra, até que o espírito de desafeto amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente, a fim de que todos pudessem ver sua verdadeira natureza e tendência. Lúcifer, sendo o querubim ungido, fora altamente exaltado. Era grandemente amado pelos seres celestiais e forte era a sua influência sobre os anjos. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Lúcifer concluiu que se pudesse levar consigo os anjos do céu à rebelião, também poderia levar consigo todos os mundos. Aprendemos com isso que o mal por si só se destrói. Foi o que Deus fez. Permitiu que Satanás seguisse seus planos para que todo o universo constatasse por si só quais os verdadeiros planos de Lúcifer e onde ele iria chegar. Pegue a visão, não perca tempo com o mal, pois ele se destrói por si só. Siga o caminho da luz e certamente ao final serás vitorioso. Mas Satanás não se arrependeu e chegou ao ponto de ficar insustentável a sua morada no céu. Houve então uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Com a rebelião de Lúcifer terminada, o céu voltou à sua ordem e harmonia natural. Os anjos leais se alegravam em servir a Deus com amor e dedicação. A criação do universo continuou sob a direção de Cristo, o Verbo de Deus, que em tudo exaltava a glória do Pai. Os anjos ministravam luz e bênçãos pela criação, refletindo o amor e a justiça de Deus. O grande conflito entre o bem e o mal continua e a história da redenção se desdobrará ao longo dos tempos. Aquele que governa no céu é o que vê o fim desde o princípio
Em seu amor e sabedoria infinitos, Ele conduz todas as coisas para o cumprimento de seus propósitos de amor e bênçãos. Mas a grande questão é que cada um de nós precisamos fazer uma escolha. De que lado você vai estar? Vai escolher o lado vitorioso do grande general ou vai escolher o reino das trevas? Não se engane, não tem meio termo. O muro pertence a Satanás. Conta-se uma história que um sujeito estava em cima do muro e de um lado estava Cristo e seus anjos dizendo: "Pule, meu amigo, venha para cá, aqui você encontrará salvação, nós vamos te ajudar." E do outro lado do muro estava Satanás e seus anjos, que não falavam nada. Apenas olhavam a cena bem serenos e até felizes. Surge então uma pessoa e pergunta a Satanás: "Você não vai falar nada? Não vai fazer nada? Não vai tentar persuadir o sujeito a pular para o teu lado?" E então ele responde com uma gargalhada maléfica: "Não precisa, o muro é meu." Essa pequena alegoria nos leva à seguinte reflexão, que não podemos ficar no meio do muro. Ou servimos a Deus ou não servimos. Ou seremos cristãos de verdade ou não seremos. Não tem essa de meio cristão. Não tem essa de servir a Deus pela metade. Seja cristão de verdade. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz.